Olá, sejam muito bem-vindos por aqui. Hoje trago um tema intrigante e nessa série apresentarei esse conteúdo muito pouco falado em nossos dias. Será que o inferno existe? É o que veremos a seguir. O assunto que irei abordar inicialmente é um pouco macabro e tem sido chamado de horror por gerações. Que tipo de pessoa quereria falar sobre o inferno e quem estaria interessado em ouvir algo sobre esse assunto? Não é nenhuma palestra de Dale Carnegie, como fazer amigos e influenciar pessoas. Não chega nem perto disso, pelo contrário. Eu entendo que é natural relutar contra esse assunto. Talvez você pensou como eu, por que iniciar um canal com um assunto tão sensível? Tantas outras verdades das escrituras que eu poderia abordar e escolhi logo essa. A questão que é uma questão de urgência. Então tenho que ter bons motivos para despertar em você esse interesse e por não negligenciar esse assunto. Hoje eu sei a importância de trazer essa doutrina de forma clara, como você nunca viu. Muito bem. Pensar no inferno é importante por três principais razões. A primeira razão, meus irmãos, é a sua importância intrínseca. Tudo na Bíblia é importante, claro. Contudo, algumas verdades são mais vitalmente importantes que outras. Por exemplo, se eu ignorar os pontos da doutrina dos anjos ou alguns pormenores das leis do Velho Testamento sobre alimentos, por exemplo, seremos mais pobres intelectualmente. Ponto. Mas não seremos condenados. Outras doutrinas, porém, são indispensáveis. A doutrina sobre o inferno faz parte dessa categoria. Ela tem que ser conhecida. Um outro ponto importante de citar é que o inferno não é mencionado ocasionalmente nas Escrituras. Ao contrário, há muitas passagens que tratam desse ensino. A Bíblia se refere mais vezes da ira de Deus do que o seu amor. O negócio é sério. O Velho Testamento está repleto de juízos do Senhor contra os seus inimigos, que é prefigurações do inferno. O Senhor Jesus falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Cristo, o amor encarnado, cheio de compaixão e misericórdia, fala muito mais frequentemente do juízo e das penas eternas. Até o seu título de Salvador chama atenção para o inferno. Um Salvador salva de alguma coisa, não é? E o inferno é o temível destino do qual ele nos resgata. Não é por acaso que nas páginas finais das Escrituras deixam ecos terríveis em nossa consciência. Exemplo, Apocalipse capítulo 20, versículo 3 vai dizer: E lançou no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 21, 8 vai dizer: Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos que prostituem, e aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Também em Apocalipse 22:15 vai dizer: Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, se Deus, em sua sabedoria, decidiu prover-nos de tanta informação sobre o inferno, não seria óbvio que isso é muito importante? Em segundo lugar, a doutrina sobre o inferno é importante pelo conteúdo da doutrina. O inferno é revelado como um lugar de tormento onde milhões de seres humanos estarão encerrados para sempre. Segundo especialistas em estatística, morre aproximadamente 95 milhões de pessoas por ano. Quer dizer que a cada segundo 3 seres humanos entram na eternidade, ou seja, entram no inferno ou no céu. Finalmente, essa doutrina é importante porque há só um caminho pelo qual podemos escapar dele. Está escrito: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O único meio de escapar do inferno é pela fé em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. A segunda razão para realizar essa análise
apurada desse lugar terrível é a presença generalizada da incredulidade concernente a ele. Em nossa geração, a crença no inferno quase desapareceu. Posso destacar 3 níveis de incredulidade. A primeira é a zombaria popular. Para muitos, o inferno é uma piada, ou, a melhor das hipóteses, é um truque de propaganda. Em nossos jornais, né, e nas telas de televisão, os condenados são aqueles que têm que passar sem o produto que está sendo anunciado. O céu, um exemplo, o céu é comer uma barra de chocolate, usar o perfume tal, comprar o aparelho celular da moda, dirigir um carro novo. É infinito. Em segundo lugar, a crença no inferno é rejeitada por aqueles que lhe dedicam sério pensamento. Olha que grave. Para eles a ideia de inferno é repulsiva e eles se sentem ofendidos por ela. Consideram tal pensamento uma superstição primitiva, usada por uma igreja tirânica para aterrorizar e manipular os seus crentes adeptos. Em terceiro lugar, essa doutrina está sendo questionada por alguns evangélicos que declaram até crer na Bíblia como a palavra de Deus inspirada. É de esperar que os chamados liberais teológicos rejeitem a ideia do inferno. Mas, infelizmente, há muitos evangélicos proeminentes que desafiam essa doutrina, que durante mais de 19 séculos tem sido um artigo de fé unânime da igreja cristã. Eles abandonaram a ortodoxia e aderiram ao ensino da imortalidade condicional. Veja, uma afirmação de que só os justos viverão para sempre. Essa tal teoria da imortalidade condicional é uma doutrina que propõe que a vida eterna não é concedida a todos, mas apenas aos justos ou àqueles que seguem determinados princípios éticos e morais. Essa visão se opõe à ideia de que todos os seres humanos têm uma alma imortal, que viverá eternamente, como é, independentemente de suas ações ou crenças. Há o registro de um pronunciamento de certo ministro americano, não posso citar o nome aqui por questões éticas, questionando o conceito ortodoxo. Olha o que ele diz, aspas, a extinção final dos ímpios deveria ao menos ser aceita como uma alternativa legítima, biblicamente fundamentada ao seu consciente tormento eterno, fecha aspas. Então por que deveríamos pensar a respeito do inferno? Porque é uma doutrina que está sob ataque selvagem, constante, tanto do mundo, dos incrédulos, como da igreja que não professa essa verdade. Eu trago aqui a definição de Martinho Lutero. Ele deu um exemplo de um bom soldado que foi levado a um homem que se levantava e lutava, onde o combate era mais feroz. Porque é aí que a batalha está sendo travada furiosamente. Homens habilidosos, persuasivos, alguns com merecida reputação de apoio à ortodoxia, brasileiros, estão procurando derrubar a verdade de Deus. É muito possível uma doutrina ficar perdida por séculos, meus irmãos. Já aconteceu isso, o próprio evangelho foi distorcido e ficou submerso. Durante centenas de anos, gerações morreram em seus pecados porque os cristãos não lutaram pela verdade. Você quer que seus filhos cresçam num mundo no qual ninguém acredita no inferno e no qual o inferno é visto como uma superstição de uma era passada? Temos que saber no que cremos e por que cremos nisso. Temos que estar seguros e firmes e ver tudo isso com clareza. Há um problema mais profundo que precisamos mencionar aqui. O chamado antropocentrismo, ou melhor, a centralidade do homem para os leigos. Aí está a causa radical de todas as nossas dificuldades. Alguns homens se aperfeiçoam tanto nos originais, examinam os antecedentes à luz de novos conhecimentos, suas habilidades exegéticas são mais precisas do que as gerações passadas e por aí vai. O resultado é que chegaram a questionar a verdade clara sobre a realidade do inferno. Não foi a abordagem interpretativa melhorada que mudou o pensamento deles, mas foi o espírito do mundo. Sem se aperceberem disso, eles foram afetados pelo antropocentrismo da nossa época. E isso torceu o seu julgamento. Então, bem, a doutrina do inferno, diferente da doutrina da Trindade, por exemplo, não é tão complexa como parece.
Embora haja muita coisa sobre ela que não podemos entender, mas a ideia básica em si não é especialmente difícil de entender. Tampouco o inferno é algo que nunca nos teria ocorrido sem possuir a revelação de Deus por escrito, como está na Bíblia. Através de toda a história, os povos de quase todas as culturas têm tido uma noção do inferno. Se observarmos, encontramos versões do inferno em outras grandes religiões do mundo, a exemplo o hinduísmo, o budismo e o islamismo. Uma consciência do juízo vindouro parece fazer parte da nossa herança como seres criados à imagem de Deus. Em nossa consciência há uma inquietante noção de que além desta vida há um lugar de punição para aqueles que praticam o mal. Isso é frequentemente negado, não por ser irracional, mas pelo simples fato de ser desagradável. Na Igreja do Novo Testamento, o ensino sobre o inferno, ao que parece, foi o ABC para os neófitos ou os iniciantes. O escritor aos Hebreus refere-se ao juízo eterno como um dos rudimentos da doutrina de Cristo. Em outras palavras, era um ensino fundamental introduzido no início da caminhada cristã. Entretanto, em nossos dias, ela tem sido negligenciada e precisamos de tempo para esclarecer o nosso entendimento. Podemos resumir os principais aspectos da doutrina bíblica sobre o inferno em 5 pontos simples, meus irmãos. Depois, consideraremos 2 dificuldades que frequentemente as pessoas têm com este ensino. Uma ideia popular sobre o inferno é que ele não é mais que uma metáfora para figurar a infelicidade que experimentamos desta vida. Nas palavras do filósofo Jean Paul Sartre, ele diz assim: nada de enxofre ou grelha, o inferno são os outros. Ou seja, para ele o inferno era a dor causada pela crueldade de nossos semelhantes, seres humanos como nós. O povo descreve experiências difíceis, por exemplo, como infernais, passei por um verdadeiro inferno, em geral falam isso. O inferno é visto como um lado escuro da vida, a tristeza e o sofrimento pelos quais o povo passa. Mas nada disso é verdadeiro. Segundo a Bíblia, não. O inferno é um lugar real. Não é uma metáfora ou símbolo, não é uma descrição da nossa aflição interior, nem dos nossos atuais sofrimentos, não importa quão terríveis sejam. E tampouco é um estado mental. Ele é um lugar com dimensões espaciais. Na parábola do rico e do Lázaro, o rico fala sobre esse lugar de tormento. E é empregada a palavra grega normal para lugar, da qual vem a nossa palavra topografia, ou seja, a ciência da descrição de lugares. É-nos dito que o condenado Judas Iscariotes foi para o seu próprio lugar. Não sabemos em que parte do universo fica esse lugar, de fato. Porém, a Bíblia indica sua grande distância da vida de Deus e da luz, descrevendo como estado de fora, do lado de fora, nas trevas exteriores. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Bem, o nome mais característico dado ao inferno no Novo Testamento é Guiena, que está lá em Mateus 5:22. Essa palavra tem uma história interessante, quero compartilhar com você. Ela refere-se ao vale de Rinom, que está fora de Jerusalém, onde os israelitas tinham queimado seus filhos em sacrifício ao deus amonita, Moloque, conforme a descrição bíblica. Eu trago 3 passagens sobre esse evento. Está lá em 2 Crônicas 28:3, que diz assim: também queimou incenso no vale do filho de Rinom e queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. 2 Crônicas 33:6 vai dizer: queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom e adivinhava pelas nuvens, era goreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. E também lá em 2 Reis 23:10 diz assim: também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Conforme detalhado nesses versículos, irmãos, era um lugar de práticas diabólicas e que causava profunda aflição.
No século I, esse vale de Rinom havia se tornado um depósito de lixo onde os dejetos eram queimados dia e noite. O povo do tempo de Jesus associava a fumaça ao mau cheiro e vermes e a tudo que era repugnante e imundo. Esse foi o termo que o nosso Senhor escolheu para a descrição do inferno real. Então, entendemos que o inferno é um lugar e foi criado por Deus, visto que ele criou todas as coisas e por sua vontade elas existem e foram criadas, obviamente. A expressão todas as coisas aqui necessariamente inclui o inferno. E foi por sua ordem que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Em segundo lugar, o inferno é um lugar de punição. De fato, é uma ideia muito impopular, com certeza. Por exemplo, nós temos a punição corretiva, que é destinada a fazer do ofensor uma pessoa melhor. Chega a ser até aceitável. As forças da política corretiva ainda não conseguiram persuadir os governos a retirar do país o direito de disciplinar seus filhos, os meus filhos. O propósito da disciplina é ensiná-los a não agirem mal. O sistema prisional segue a mesma ideia, onde o objetivo expresso do encarceramento é a reabilitação do criminoso, pelo menos em tese aqui no Brasil. Alguns que admitem o papel da punição preventiva, empregando-a como um dissuasor para impedir outros de praticar o mesmo delito e assim sofrerem pena semelhante. Mas a punição do que falo, que o mundo atual não se dispõe a tolerar, é a retributiva, irmãos. É a punição infligida simplesmente como recompensa pelo mal praticado. Por ser justo que os malfeitores sofram, punição que assinala a aversão pelo erro e o compromisso com o que é certo. Tal punição é considerada até bárbara e imoral. A punição do inferno, ela aqui é retributiva, não é correcional, não melhora ninguém. E por sua vez, o purgatório, a ideia de que seres humanos serão purificados e melhorados por seus sofrimentos após a morte, é um mito. As penas do inferno absolutamente não são de nenhum benefício para os que estão sendo punidos. Tampouco é preventiva, exceto no sentido de que saber disso pode levar pessoas a deixar o pecado e a serem convertidos a Cristo, só nesse ponto. Quando Deus abrir os livros do juízo e proclamar o destino final de todos, a punição pronunciada será o que o povo odeia e teme acima de tudo, punição retributiva. Importa porque o mal é mal e Deus é contra o mal. Esta punição será justa porque é imposta pelo Santo Deus, cujos juízos são totalmente verdadeiros e retos. As Escrituras, por sua vez, ensinam que todos os ímpios serão punidos, não serão todos punidos no mesmo grau. Uns sofrerão mais que os outros, obviamente. Quanto maior a culpa, maior a pena. Deus tratará os pecados cometidos na ignorância menos severamente do que os atos conscientes de desobediência. Lá em Lucas 12 diz assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Privilégios, então, negligenciados aumentarão a pena recebida, pois Cristo, nosso Senhor, faz uma séria advertência às cidades da Galiléia, onde tinha pregado e tinha realizado muitos milagres. Quando nós lemos lá em Mateus 11, vai dizer assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque sentiram em Sidom, se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo
para com a terra de Sodoma do que para contigo. Até mesmo as respeitáveis cidades pesqueiras da Galiléia, mais culpadas aos olhos de Deus do que a pagã Tiro e a corrupta Sodoma. Entretanto, essa é a extensão da culpa, de ouvir e rejeitar o Filho de Deus. Os escribas é outro exemplo, que tinham contato com as Escrituras como ninguém, mas que constantemente se mostravam hipócritas, gulosos e desonestos. Eles receberão mais grave condenação. Está lá em Marcos capítulo 12. Lá diz assim: e ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Então, aqui chegamos a uma inicial conclusão, que todo aquele que tem sido criado em um lar cristão, que ainda não assumiu um compromisso com o Salvador, os abismos mais profundos do inferno podem estar reservados, não para os que evidentemente são iníquos, e sim para aqueles que desde a infância conhecem a mensagem da salvação e não a abraçaram. O inferno de fato é terrível, pois é um lugar de pranto e ranger de dentes, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Quem estiver no inferno beberá do vinho da ira de Deus, que se derramou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Está lá em Apocalipse 14. Não é apenas um tapa na mão, é medonho e é eterno. A Bíblia fala também da eterna perdição, em fogo eterno e tormento eterno. E em cada caso é empregada a mesma palavra grega aplicada à vida eterna. Assim como as alegrias do céu serão eternas, assim também serão eternos os sofrimentos do inferno. Judas fala da pena do fogo eterno lá no versículo 7. E da negrura das trevas que sofrerão os ímpios eternamente, lá no versículo 13 do seu único capítulo. Em uma peça de teatro, totalmente blasfemadora, o dramaturgo George Bernard Shaw escreveu assim: todas as pessoas interessantes estarão no inferno. Será? Bem, não é isso que a Bíblia diz. O diabo estará no inferno, lançado no lago de fogo e enxofre, e lhe fará companhia os seus anjos, no presente reservados pelo Senhor na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Há um outro momento arrepiante onde esses demônios, já cientes do seu destino final, quando Jesus estava na terra, humilharam-se diante do poder do Salvador. Eles diziam assim: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem seis que és o Santo de Deus. Então veja, os demônios também reconhecem. O inferno é para aqueles que são claramente maus. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Está lá em Apocalipse 21. No entanto, não somente os declaradamente maus que estarão no inferno. O apóstolo Pedro, inclusive, identifica aqueles de quem Deus vai tomar vingança com o seu poder. E quem são eles? Os monstros de depravação poderão ser? Sim. Mas também aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como está lá em 2 Tessalonicenses 1:8. Pessoas exteriormente íntegras, decentes, muitas delas bons cidadãos, pais atenciosos, empregados confiáveis, vizinhos camaradas, mas que não confiaram em Cristo como Salvador, recusaram-se a obedecer a Cristo e ao seu Evangelho.
Só estão livres do inferno aqueles que confiam em Jesus, irmãos. Só serão livres do inferno aqueles que confiam em Jesus. João 3,36 está escrito assim: aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 5,24 diz assim: e disse, porém, Jesus: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Outro ponto é o destino irrevogável de quem morre incrédulo. No dia do juízo, os corpos dos incrédulos que tiverem morrido serão levantados dos túmulos, suas almas reunidas e lançadas no inferno. Não há uma sala de espera entre o céu e o inferno, um sono da alma ou um período de inconsciência até a segunda vinda de Cristo. As almas que já não habitam seus respectivos corpos estão no céu ou no inferno. Ponto final. Quando os crentes morrem, suas almas vão imediatamente estar com Cristo. Paulo queria partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Está lá em Filipenses 1,23. Jesus disse ao ladrão que estava para morrer: hoje estarás comigo no paraíso. E é precisamente isso que acontece com todos os cristãos quando morrem. O Sheol do Velho Testamento e Hades do Novo tem sido entendido por alguns como um estado intermediário, neutro, ocupados por todos os seres humanos antes do retorno de Cristo. Mas isso é um entendimento errado, pois essas palavras são empregadas nas Escrituras ao menos em dois sentidos. Às vezes se referem à sepultura, para a qual todos vão, e às vezes ao lugar de punição, para o qual os crentes não vão. É por isso que o Evangelho é tão urgente. Não há segunda oportunidade, não há esperança futura, repescagem, não adianta orar pelos mortos. Eles estão fora do alcance das nossas orações, as quais não podem ajudar mais.